Sejam bem-vindos, o meu nome é Paulo Caetano e esta é a Ciência com Impacto. Hoje vamos dar início à primeira de 5 entrevistas dedicadas ao Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental. E temos 2 convidados. Nuno Banza, presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, ICNF. Nuno, obrigado por ter aceito o convite. E a professora da Faculdade de Ciências de Lisboa e coordenadora do Livro Vermelho, da revisão do Livro Vermelho, Maria da Luz Matias. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O mote desta nossa conversa, como acabei de dizer, é a revisão que está a ser feita neste momento do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal Continental. E, para começar a nossa conversa, ia perguntar aos dois o que é na verdade um Livro Vermelho? Do que é que estamos a falar quando falamos de Livro Vermelho? Professora, não sei se quer começar. Sim, posso começar. Para começar, muito obrigada pelo convite. É um prazer também estar aqui com o presidente do ICNF. Bom, o Livro Vermelho é uma ferramenta fundamental para o conhecimento da nossa biodiversidade, porque implica, para definir os estatutos de conservação das espécies, implica de facto um conhecimento bastante aprofundado das diferentes espécies que ocorrem no nosso país. E isso é particularmente importante para aquelas espécies que têm uma distribuição restrita ou muito fragmentada. Por outro lado, este conhecimento, se for feito ao longo do tempo e periodicamente, permite de facto nós avaliarmos, quer espacialmente, quer temporalmente, as alterações que ocorrem em relação à presença das espécies e aos fatores de impacto que condicionam essa presença. Por isso é de facto uma ferramenta muito importante. Eu ia dizer que para o ICNF é acima de tudo uma ferramenta também de gestão, não é? Porque é o Livro Vermelho que estabelece, digamos, os estatutos. Sim. Obrigado pelo convite, bom dia. É também um grande gosto de estar aqui e eu gostava de dar, aliás, até por uma razão natural que se percebe, gostava de dar a outra dimensão deste trabalho. Em primeiro lugar, eu devo dizer que, do que sabemos e tendo consciência de que estamos a fechar este processo, é um processo que nos deixa bastante satisfeitos, sobretudo porque nós estamos a falar de um trabalho que é um trabalho multidisciplinar, que envolveu não só um conjunto vasto de entidades, mas também de pessoas. E dentro daquilo que é a prática da administração pública portuguesa, nós já provámos muitas vezes que quando envolvemos várias instituições que detêm grande conhecimento e uma boa capacidade de o partilhar, o resultado final é sempre um resultado final muito interessante e, portanto, eu acho que estamos, em primeiro lugar, estamos todos de parabéns. Eu diria que aqui o ICNF teve mais um papel instrumental, mas aqueles que trabalharam no campo, de entre eles alguns dos trabalhadores do próprio Instituto, desde técnicos a vigilantes de natureza, a outros trabalhadores que se envolveram ativamente neste trabalho, eu acho que estamos todos de parabéns porque verdadeiramente é o país que ganha e se quisermos, o mundo que soma um bocadinho mais de conhecimento. E depois deste introito, eu na verdade gostava de dizer que o livro Vermelho é sim uma ferramenta de gestão, mas é sobretudo uma forma de dar corpo àquilo que deve ser um princípio de decisão da administração, da boa decisão da administração, que é no fundo decidir com base em informação, decidir com base em conhecimento e fundamentar as decisões da melhor forma possível, de maneira a que depois no futuro nós não venhamos de alguma forma arrepender-nos daquilo que foram as decisões que fomos tomando. Não porque muitas vezes isso não é possível e, portanto, acontece efetivamente tomarmos decisões que são circunstanciais. As decisões, na verdade, são sempre circunstanciais, mas a circunstância em que as tomamos nem sempre é a mesma e, portanto, quando temos a possibilidade de trabalhar, de investir naquilo que são as pequenas dimensões de cada uma destas entidades parceiras, que isoladamente teriam naturalmente muito menos impacto, mas que em conjunto acabam por criar aqui uma ferramenta poderosíssima para depois ajudar a administração a tomar decisões, isso é um ganho absolutamente extraordinário. E, portanto, verdadeiramente,
aquilo que nós estamos a fazer é a carregar para dentro da administração o conhecimento científico, a experiência, a informação necessária a informar boas decisões. Isso, ainda que por outras razões não fosse, porque há muitas outras razões, esta razão era mais do que suficiente para decidir fazer esta candidatura ao POCUR, alocar financiamento, orientar o trabalho para este objetivo e concretizá-lo. E, portanto, eu acho que resumidamente é uma... Eu estava há pouco a dizer que esta é uma revisão do livro vermelho, ou seja, não estamos a fazer o livro vermelho, esse está feito, estamos a fazer a revisão do livro vermelho. O livro vermelho dos mamíferos de Portugal continental foi editado em 2005 e, portanto, entretanto passaram 15 anos e estamos a atualizar essa informação. E nestes 15 anos, diria eu, têm acontecido certamente alterações muito significativas nos ecossistemas. As mudanças climáticas, que de alguma forma se acentuaram, os fogos florestais que nos têm dado tantos problemas nos últimos anos, o reordenamento do território, mas também mudanças com impacto, certamente, em várias espécies. E é isso que nós, neste livro vermelho, estamos a olhar, é para as espécies. Eu sei que o trabalho ainda não está concluído, está perto do final, mas ainda não está concluído. Queria-vos perguntar se podem dar alguns exemplos, se podemos levantar aqui um bocadinho o véu e se podemos dar alguns exemplos, bons exemplos de animais que de alguma forma nestes 15 anos melhoraram a sua condição e bandeiras vermelhas, digamos assim, ou seja, algumas espécies que de alguma forma nestes 15 anos regrediram. É possível já darmos aqui bons e maus exemplos, mesmo assim? O livro vermelho, de facto, como disse, é uma revisão e quando nós iniciámos este trabalho havia alguns aspectos prioritários que nós não queríamos deixar de aprofundar. Um deles era, de facto, olhar para aquelas espécies que no livro vermelho de 2005 foram classificadas como em perigo ou criticamente em perigo. Por outro lado, estamos a falar de 5 espécies, uma delas era o lince, a cabra montesa e também espécies de morcegos. Mas para além disso, no livro vermelho de 2005, cerca de 20 espécies foram consideradas como informação insuficiente para permitir definir um estatuto de ameaça. E, portanto, essas eram prioridades, não é? O que é que eu lhe posso dizer? Em relação, por exemplo, ao lince, nós temos a percepção que a situação melhorou bastante. Isso é um bom exemplo, sim. Exato, é um bom exemplo. Tenho certeza que o Bruno vai exatamente, é um bom exemplo, até por causa do empenhamento do ICNF nestes últimos anos, os programas de reintrodução e também muitos projetos que foram desenvolvidos para exatamente, tendo em vista a conservação do lince e a recuperação das populações. Por isso, o lince é uma boa indicação. Por outro lado, há algumas espécies, como falou e muito bem, as alterações da paisagem, a agricultura intensiva, os fogos florestais, tudo isso são fatores que nos preocupam. E destas 21 espécies que não foram avaliadas... Cuja informação era insuficiente. Exatamente, a informação era insuficiente, foram avaliadas, mas a informação era insuficiente. Algumas delas, principalmente as que estão ligadas ao meio aquático, até por causa dos fogos e da poluição, são espécies que nos preocupam e que, de facto, o trabalho está em curso. Não temos ainda uma percepção completa sobre se algumas dessas espécies poderão, de facto, neste momento, já constituir a lista das espécies com estatuto de ameaça, mas espécies como, por exemplo, a toupeira d'água ou espécies, ou o musarainho d'água, espécies ligadas ao meio aquático, dúcia aquícola, são espécies que temos alguma preocupação em relação à sua situação atual. Portanto, estamos um bocadinho expectantes em relação a isso. Mas o lince é uma boa... E a sua expectativa é que este esforço intenso de campo que tem sido feito
nos últimos meses para a revisão deste livro vermelho vai permitir colidir informação suficiente nestas espécies que na edição de 2005... É assim, nós tivemos uma pandemia. Dificultou muito o trabalho de campo e algumas tarefas que estavam programadas tiveram que ser revistas e tivemos que até abandonar alguns dos objetivos que tínhamos, mas de facto eu acho que não se vai esgotar aqui o nosso esforço. É assim, de facto nós vamos fazer uma revisão, mas eu acho que ainda vai ficar várias coisas para fazer. Eu acho que o conhecimento das nossas espécies e dado de facto as alterações de paisagem que são constantes e as alterações climáticas, de facto isto não é um trabalho que tem que continuar, é um processo dinâmico. E de facto entre o último livro vermelho e este livro vermelho passaram 15 anos, eu acho que é muito tempo para uma nova avaliação. É muito tempo, dadas as alterações que ocorreram nestes últimos anos. A rapidez das alterações. Por isso eu acho que, felizmente, as diferentes equipas que estão a trabalhar, de facto, foram fazendo o seu trabalho. Como disse, e muito bem, o Presidente do ICNF, isto é um trabalho multidisciplinar. De facto, é o conhecimento de cada um de nós. Vou querer falar disso mais à frente, conhecimento adquirido, que vai permitir que nós agora cheguemos a alguma conclusão em relação que o conhecimento aprofundado das espécies não é só o conhecimento que nós estamos a adquirir nestes últimos 3 anos, é o conhecimento que vem de trás e das equipas que estão envolvidas. E por isso, mas pronto, isto é realmente um processo dinâmico e não deve parar aqui. Nuno, alguma... Sim, 2 notas que eu acho que podem ser úteis nesta fase da conversa. A primeira é que, bom, eu ia dar o exemplo do lince, mas eu... O lince é incontornável. O lince é incontornável, vamos ver. O lince é incontornável, mas talvez seja importante sobre o lince dizer apenas que o lince é um excelente exemplo de como, quando todos queremos que aconteça alguma coisa, todos mesmo, não são só alguns, quando todos queremos que aconteça alguma coisa, nós conseguimos juntar-nos, encontrar meios e desenvolver trabalho para conseguir obter esse resultado. Aquilo que nós estamos a recolher do trabalho do lince não é mais, e vejam, eu sou a última pessoa que faria qualquer menorização do trabalho, porque acho que o trabalho é absolutamente extraordinário, mas ele deve nos ensinar várias coisas. Aquilo que a professora Maria de Luz agora deu nota em relação à necessidade de continuar o trabalho, era mesmo aí que eu gostava de me perder mais tempo, ou de gastar mais algum tempo. Porque, de facto, o lince mostra que, quando nós conseguimos, por um lado, intervir do ponto de vista da biologia da espécie. Manipular é uma manipulação, não há outra forma de dizer, reproduzir em cativeiro, com, naturalmente, todos os cuidados, estamos a fazer experiências de inseminação artificial em fêmeas e, portanto, que é de facto uma manipulação muito interessante, obviamente com um objetivo nobre e que já estamos a começar a ter bons resultados. A somar a isso uma parceria fortíssima com os donos dos terrenos, com os atores locais, com os caçadores, com os agricultores, com as empresas de animação turística, com as organizações de provas desportivas, com os gestores das infraestruturas, como as infraestruturas de Portugal, os gestores das estradas. Portanto, nós, na verdade, o lince é o exemplo de que é possível, quando queremos e trabalhamos arduamente e de forma competente e empenhada, conseguimos inverter uma situação que era criticamente em perigo. Claro. E, portanto, sobre o lince era o que eu gostava de dizer. O que eu gostava onde eu gostava, de facto, de perder aqui algum tempo, ou de gastar algum do vosso tempo, era dar aqui 2 notas que eu acho que são relevantes. A primeira é que, infelizmente, e em Portugal isso é uma história que está contada por muita gente, nós nem sempre conseguimos integrar naquilo que é a prática da administração o conhecimento científico na área do ambiente. Isso acontece, se forem ver, acontece em muitas outras áreas. Acontece na área da saúde, em que nós conseguimos que a investigação coloque no mercado os produtos que o sistema científico
desenvolve, na área da energia, quer dizer, há imensas áreas em que o conhecimento científico está intimamente relacionado com o mercado, com os cidadãos, com a nossa vida, com a tecnologia, com a evolução, e isso nem sempre foi verdade para o ambiente, para a conservação da natureza, para as espécies, para os habitats, e portanto, aquilo que verdadeiramente nós gostávamos de fazer aqui como um ponto de viragem é passarmos a ter não uma edição periódica de 15 em 15 anos de livros vermelhos, mas termos um sistema de monitorização das espécies e dos habitats. Isso sim é absolutamente essencial nós conseguirmos ter. E estamos a trabalhar para isso. E, portanto, aquilo que nós gostávamos que acontecesse e que estamos a desenvolver esforços para que aconteça na prática é criar um sistema que envolva a comunidade científica, que envolva os atores locais, quer os agricultores, os habitantes do mundo rural, os investigadores, um conjunto, os caçadores, os pescadores, um conjunto de atores que, malogradamente, chegamos a 2021 e muitas vezes estão de costas voltadas ou têm conhecimento parcelar que, olhado numa perspectiva integrada, poderia ser importantíssimo, poderia ajudar a acender as luzes amarelas antes das vermelhas, claro. Não é? Poderia ajudar a tomar decisões, poderia ajudar até, muitas vezes, a orientar investimentos. E nós precisamos mesmo que isso aconteça. E, portanto, o que estamos a desenvolver, e vamos pôr muito em breve na rua, é um projeto para a criação de um sistema de monitorização permanente, que será, nesta primeira fase, da fauna selvagem, mas que nós pretendemos que venha a integrar-se num outro projeto, que é o Porbiota, que está em fase final de desenvolvimento e que nós acreditamos que pode vir no futuro, à semelhança do Pordata, que hoje é incontornável para a generalidade dos sistemas e das decisões que são tomadas, que nós queremos que seja verdadeiramente um sistema de decisão. Porque a professora Maria da Luz deu aqui nota de algumas das espécies, como a toupara d'água. Nós, na verdade, nós estamos a viver tempos únicos. Verdade seja dita que isto é uma frase que serve para qualquer momento na nossa história. Mas se olharmos em detalhe, e citando aqui o nosso maior especialista em alterações climáticas em Portugal, o professor Filipe Duarte Santos, a verdadeira diferença, e que o professor Filipe Duarte Santos se refere muitas vezes, é a velocidade com que as alterações estão a ocorrer. Porque desde sempre que houve glaciações de gelos, alterações de extinções em massa, desde sempre que a Terra viveu essas experiências. E nós conseguimos hoje olhar para trás e perceber que isso aconteceu inúmeras vezes e que as espécies, as suas formas e a forma como elas foram interagindo, se adaptaram a essas foi mudanças. sucedendo e adaptando. A verdade é que, se há de facto uma diferença significativa que pode efetivamente ser crítica, é a velocidade com que essa alteração está a ocorrer. E a causa, não é? Porque desta vez a causa é humana, não é? Isso. Desta vez a causa é humana, mas mais até do que a causa, o facto de nós estarmos a provocar essas alterações num período de tempo tão curto, isso pode limitar determinantemente a capacidade das espécies e dos habitats se adaptarem às novas realidades, que é algo que, infelizmente, nós não estamos a conseguir controlar. E este exemplo que deu a professora Maria da Luz, do caso da toupara d'água, é um exemplo que ilustra aquilo que nós temos de difícil em termos de gestão, por exemplo, da nossa rede hidrográfica. Nós não aprendemos ainda a valorizar a nossa rede hidrográfica. Nós estamos perante um processo de alteração, de mudança climática, em que Portugal experiencia, este ano é um ano completamente atípico, e portanto não vale a pena nós usarmos-lo como exemplo, porque choveu de facto bastante, mas a verdade é que o histórico das últimas décadas mostra que há uma perda clara do fenómeno da pluviosidade e, portanto, há uma perda de capacidade de reter água e há uma perda de capacidade de sustentar um conjunto de habitats. E essa consequência tem naturalmente uma ligação direta depois com a dinâmica que obtemos das espécies e dos habitats e, portanto, nós, se não valorizamos a nossa rede hidrográfica, se não percebemos a importância de investir e
compatibilizar os usos com aquilo que é a fisionomia natural do território, que depois dá suporte a espécies como a toupeira d'água, dificilmente nós conseguiremos chegar a um resultado diferente de ter a toupeira d'água como criticamente em perigo, ou o saramugo, ou outras espécies, porque verdadeiramente a forma como nós nos estamos a comportar, a forma como o território está a ser utilizado, torna impossível manter as condições mínimas necessárias para que depois um conjunto de espécies que depende direta, imediata e inevitavelmente dessas condições se consiga manter num estado favorável de conservação. E, portanto, muito mais, aproveitando até a oportunidade que o professor Melos deu aqui, muito mais do que saber se efetivamente o estado de conservação, nós precisamos sobretudo de integrar naquilo que é a prática do dia-a-dia este conhecimento, modelando esses acontecimentos em função daquilo que nós conhecemos. Porque hoje já ninguém distingue, já toda a gente percebe a grande ligação entre a saúde humana, a saúde animal, a saúde ambiental. Se outra coisa boa esta pandemia não foi essa consciência. Foi a consciência de que nós somos nós e o meio que nos rodeia, e que aquilo que nós fazemos ao meio que nos rodeia influencia-nos direta e imediatamente. E, portanto, não podemos simplesmente ter este conhecimento, temos que agir. Sim. Se me permite, claro. Em relação ao que estava a dizer, em relação à monitorização, de facto, este livro vermelho ou este projeto do POSEUR realmente permitiu que nestes 3 anos que decorre o projeto, nós nos dedicássemos a avaliar algumas espécies que nos preocupavam. Eu já falei, criticamente em perigo, espécies que não tínhamos informação suficiente, mas é evidente que para nós chegarmos depois à edição de um livro vermelho, tem que ser esta monitorização continuada e o know-how das diferentes equipas que vai fazer a diferença, porque era impossível em 3 anos, de facto, nós avançarmos o conhecimento suficientemente para nós depois avaliarmos um conjunto de espécies, de cerca de 100 espécies. Portanto, de facto, isto é uma monitorização continuada e é um trabalho continuado das diferentes equipas que permite que nós cheguemos depois agora à edição do novo livro vermelho. O que eu estava a dizer, ao fim de 15 anos, fazermos uma nova avaliação, de facto, se calhar até é muito tempo, mas realmente só é possível porque durante estes 15 anos, diferentes equipas com diferentes know-how, usando diferentes técnicas, diferentes metodologias, em diferentes regiões do país, de facto foram estudando as espécies, foram avaliando as espécies, foram monitorizando, foram avaliando as alterações na sua distribuição, na tendência populacional, e só assim é que nós agora, ao fim destes 3 anos, nós conseguimos de facto chegar a um novo livro vermelho. Mas eu queria dizer que, para além de espécies que realmente nos preocupam, há outras espécies que esta monitorização continuada tem permitido nós irmos obtendo conhecimento. São aquelas espécies de muito pequeno tamanho, são aquelas espécies muito secretivas, com hábitos noturnos, espécies que exigem de facto para o seu conhecimento a aplicação de técnicas muito particulares, como seja uma armadilhagem intensiva, uma grande investimento em trabalho de campo, e essas espécies, de facto, para conhecer essas espécies não chegam a 3 anos. Tem que ser um trabalho muito mais continuado. As espécies muito pequenas, com uma distribuição muito restrita no país, com distribuição fragmentada, não chegam a um trabalho de 3 anos. Tem que haver um contínuo, um investimento muito continuado. E, de facto, isso tem sido feito. A mim interessa-me particularmente que eu trabalho com essas espécies, mas o know-how que é posto agora em cima da mesa para a publicação deste livro é um know-how de muitas equipas e este livro traz-nos também, de facto, essa mais-valia.
traz-nos know-how, é realmente um trabalho multidisciplinar, como disse muito bem, e traz-nos diferentes know-hows e, de facto, houve aqui uma oportunidade excelente das pessoas conversarem, porem em cima da mesa, de facto, os seus conhecimentos, trocarem informação e, de facto, também por isso este livro vermelho acho que marca aqui uma etapa muito importante para o conhecimento e para a colaboração. O que a professora nos estava a dizer é que ao longo destes 15 anos esse trabalho no terreno, essa investigação sempre foi feita. Isso. Mas se calhar esta revisão do livro vermelho foi o pretexto para estas equipas que há vários anos estão no terreno a fazer estudos, pudessem colaborar entre si e passar informação. Não é? Exatamente, porque como eu estava a dizer, de facto, em 3 anos houve algumas, teve que haver prioridades, não é? Claro. Pronto. Mas nós estamos a falar de 100 espécies e, portanto, nós não podíamos estar a estudar 100 espécies em 3 anos, portanto, teve que ser definidas prioridades, mas é evidente que o know-how que foi acumulado ao fim deste tempo vai permitir que, de facto, nós possamos classificar. Agora, a minha questão surgiu-me quando estava a ouvir aqui o Presidente do ICNF a falar, é esta congregação de esforços para salvar o lince, seria possível replicar para salvar a topeira d'água? O que eu quero dizer é que o lince sempre foi, é um animal emblemático da nossa fauna. E, portanto, deixar desaparecer o lince da floresta do bosque português era um peso que ia ficar em cima de nós muito grande, não é? Era uma responsabilidade muito grande. A topeira d'água, nem damos por ela, não é? Será que era possível, num cenário hipotético, tendo a topeira d'água ou outra espécie qualquer, destas mais pequenas e mais discretas, numa situação idêntica, do ponto de vista da conservação, numa situação idêntica à do lince, seria possível congregar este tipo de esforços e de boas vontades para a salvar, ou ela ia desaparecer debaixo dos nossos olhos sem darmos por isso? O risco dela desaparecer debaixo dos nossos olhos sem darmos por isso é real e não é só da topeira d'água. Aliás, não, a topeira d'água era aqui um exemplo abstrato. Sim, mas eu aproveito esse exemplo para dar outros, porque verdadeiramente a nota que a professora Maria da Luz dá sobre a importância das espécies que nós não conhecemos. Claro. Ou daquelas que não se deixam conhecer, mas que têm também uma função muito importante. Este risco é o risco que está associado ao mau uso ou à perda da qualidade dos habitats. E, portanto, mais do que saber se eu verdadeiramente conseguirei inverter a tendência do estado de conservação da topeira d'água, aquilo que eu acho que o lince nos deve ajudar a fazer é a criar o contexto necessário, o contexto adequado, a que as pessoas conheçam o poder que têm naquilo que é a forma como intervêm no território. E como o seu comportamento, que consequências é que o seu comportamento tem na modelação da qualidade dos habitats e depois da forma como esses habitats suportam a vida dessas espécies. E, portanto, provavelmente, mais do que saber se nós conseguimos também ter para a topeira d'água um projeto desta natureza, talvez aquilo que eu arriscasse dizer é que nós precisamos de usar o exemplo do lince para trazer as pessoas, trazer o cidadão comum para conhecer a topeira d'água, para conhecer a forma como ela depende dos rios, das zonas úmidas, das zonas de defesa, da forma como nós precisamos de manter inalterados alguns habitats. O caso da topeira d'água é um caso curioso, porque a topeira d'água precisa, por exemplo, de pontos de água em que exista naturalmente água de qualidade e, portanto, aquelas notas mais, eu diria, mais simplistas que toda a gente percebe, que é, eu não posso ter nos meus rios a correr águas residuais, efluentes, eu não posso descarregar os esgotos diretamente para os rios, para os riachos, para os pequenos pegos. Eu tenho que conseguir garantir que há qualidade mínima daquelas massas de água para assegurar a vida de um conjunto de espécies, mas essas são questões até, eu diria,
que as pessoas hoje já percebem, não diretamente, provavelmente, com a importância de uma linha de água ter alguma água de qualidade, mas porque percebem que nas zonas balneares as águas residuais têm um impacto negativo, significativo, e, portanto, há já uma percepção sobre isso. Mas, por exemplo, a toupeira d'água precisa de ter pegos de água e precisa de ter cursos de água em que as margens não são limpas, em que são conservadas as galerias ripícolas, em que há zonas de defesa, em que há zonas de proteção, zonas de esconderijo, para haver zonas de alimentação, zonas de reprodução. E este ímpeto que muitas vezes se tem de limpar completamente as galerias ripícolas, numa tentativa de melhorar a drenagem, de melhorar o escoamento e até às vezes de um sentimento securitário de limpar tudo, porque se estiver fechado pode estar escondido, nós estamos na verdade a destruir um habitat que acolhe a toupeira d'água e que é essencial para que ela consiga ter sucesso na sua reprodução, na sua alimentação. E, portanto, é preciso passar esta mensagem. É preciso trazer... Ninguém defende aquilo que não conhece. E nós, a grande ligação que precisamos de fazer entre o conhecimento científico, as experiências, estes 15 anos, 20, eu diria até que provavelmente são mais, porque o livro de 2005, já o livro resulta dos trabalhos dos primeiros trabalhos dos vertebrados de 90, que até eram feitos com critérios diferentes, que ainda nem tinham os critérios da IUCN, que foram usados em 2005 pela primeira vez, e portanto esta é a primeira vez que vamos comparar coisas que podem ser comparadas, e portanto que antes nem sequer era, o livro de 2005 não se conseguia comparar com o de 90, porque os critérios eram diferentes, mas verdadeiramente, mais do que saber se eu vou chegar ao resultado direto e imediato da consequência da classificação, eu preciso de aproveitar este trabalho para comunicar. Eu preciso de me sentar à frente das pessoas. Nós precisamos de sentar os investigadores à frente das pessoas, à frente do cidadão comum, à frente do agricultor, à frente do caçador, do pescador, do proprietário rural, do habitante da aldeia. E quando fazemos isso temos bons resultados, não é? E quando fazemos isso temos excelentes resultados. Prova isso também, não é? O Lince prova isso. É sempre nessa dinâmica que eu gosto de me referir ao Lince. Estamos longe ainda de dizer que estamos descansados. Como se sabe, o trabalho do Lince é um trabalho que vai continuar. Claro. É um trabalho que tem um investimento de milhões de euros por ano, dos contribuintes. E, portanto, percebe-se que cada vez que nós vemos um lince atropelado numa estrada, temos sempre um grande desgosto, porque cada lince que é atropelado é precioso. É valioso até do ponto de vista económico, do investimento que os contribuintes estão a fazer para inverter uma dinâmica que é uma dinâmica negativa, de perda de biodiversidade. Biodiversidade que nos é essencial à nossa qualidade de vida. Nós temos que abandonar de uma vez por todas esta ideia de que o homem pode viver fechado numa caixa em betão no meio de uma cidade e que não precisa de mais nada. Toda a água que é aqui consumida dentro das cidades, ela é gerada, a água doce é gerada no meio natural. Todos os alimentos, não há possibilidade de gerar o alimento completamente de forma autónoma do suporte de base natural. Não é possível nós termos equilíbrio, e aliás viu-se nesta pandemia a enorme procura que as nossas áreas protegidas estão a ter. E bem, e é fantástico ver que os números de visitação explodiram em algumas áreas protegidas em Portugal, que é absolutamente extraordinário, que nos permitiram passar pela primeira vez mensagens sobre espécies e habitats que nunca antes tinha sido possível. E, portanto, verdadeiramente a mensagem é um pouco esta. Isto é um trabalho muito importante, é um trabalho de grande valia técnica e científica, mas não é exclusivamente um trabalho científico. E nós não o vemos desta forma. E olhamos para este trabalho, se quiserem, como aquilo que nos outros setores já se faz há muito tempo, que é a transferência de conhecimento. É trazer para o cidadão comum o conhecimento científico, o trabalho de décadas que a professora Maria da Luz deu aqui nota e que temos que agradecer muito aos investigadores que muitas vezes, sem qualquer agradecimento, sem qualquer reconhecimento e até sem se perceber, muitas vezes, a grande utilidade que têm, foram continuando a investigar, foram continuando a manter-se ativos, perseverantes, quase que penitentes, a acumular conhecimento que agora percebemos e conseguimos mostrar que é mesmo um conhecimento muito importante.
Eu queria-vos fazer aqui algumas perguntas mais concretas. Já falámos do lince, que foi uma espécie que esteve à beira da extinção e que de alguma forma voltou graças à reprodução em cativeiro e depois à devolução ao estado natural, mas tivemos outras espécies que se extinguiram, que se tinham extinto em Portugal e que regressaram naturalmente. Estou-me a lembrar dos esquilos e da cabra montês. Como é que se reage ao regresso de duas espécies que há alguns séculos que já tinham desaparecido dos nossos ecossistemas e que de repente, de uma forma natural, por expansão, em ambos os casos, por expansão das suas populações em Espanha, entraram no nosso território? Como é que, quer do ponto de vista da ciência e dos investigadores, quer do ponto de vista da legislação e da proteção e do ponto de vista mais regulatório, como é que se reage a este regresso de duas espécies selvagens? Eu acho que é uma boa notícia, não é? Sim, claro. É uma ótima notícia. E tanto num caso como no outro, de facto, o que é importante é perceber realmente quais foram os fatores que condicionaram esse regresso das espécies, os fatores ambientais, de facto, que condicionaram essa possibilidade das espécies voltarem a colonizar o nosso território. E eu acho que tem sido feito algum trabalho nesse sentido, perceber, e no caso do esquilo, a expansão é imensa, não é? O esquilo, além disso, também houve introduções. Exatamente, mas para além disso, de facto, a expansão tem sido notável nos últimos anos, mas o esquilo, curiosamente, é uma das espécies que nos preocupa agora por causa dos fogos florestais, porque um dos habitats preferenciais do esquilo são os pinhal, e de facto o pinhal, principalmente no norte e até ao Rio Tejo, que foi a área que foi colonizada pelos esquilos, têm sido de facto devastados, e nós temos algumas indicações que os esquilos de facto desaparecem das áreas ardidas, e é um trabalho que nós estamos agora a acompanhar e estamos a fazer, e portanto vamos ter essa informação. Mas é uma ótima notícia. Por outro lado, também, quando estas espécies regressam e colonizam novas áreas, também é preciso terem atenção às espécies que já lá estão, não é? Claro. Nessas áreas que são colonizadas, e se não há ali, de facto, depois alguma interação entre as diferentes espécies que vai, de facto, prejudicar, digamos assim, na sua distribuição. Exatamente, tem que haver, de facto, estudos a acompanhar esse progresso das espécies, mas realmente é uma boa notícia. Agora, eu não sei se posso também pegar um bocadinho no que estava a dizer o presidente do ICNF. De facto, nós temos aqui espécies emblemáticas. Eu considero o esquilo uma espécie emblemática e também a cabra, e é uma espécie que chama muita atenção das pessoas, chama muita atenção, tal como o lince. A toupeira d'água as pessoas conhecem, mas há outras espécies ligadas ao meio aquático que não são tão conhecidas e que são igualmente ótimos indicadores, como é o musarainho d'água, claro, é o rato d'água. Portanto, essas espécies, de facto, fazem parte do ecossistema aquático, são espécies igualmente muito relevantes e ótimos indicadores. Mas, simultaneamente ao trabalho que nós estamos a fazer agora de levantamento, do aprofundar do conhecimento de algumas espécies, foi feito simultaneamente, nestes 3 anos, uma base de dados notável. Quem esteve empenhado nesse trabalho, e é um trabalho excepcional, é a minha colega Clara Grilo, e nós temos, neste momento, numa primeira avaliação, cerca de 100 mil registros, com datas desde 1870 até 2021, de diversas origens, incluindo ciência cidadã, tem toda a razão, é fundamental, mas também trabalhos publicados que estavam muito dispersos, dados de museus, relatórios, tudo isso foi compilado. E vamos ter mais do que 100 mil, 100 mil foi os que foram avaliados numa primeira fase. E ao longo deste tempo, nós temos, de facto, indicações de quais são aquelas espécies ou aqueles grupos de espécies que têm mais informação e aqueles que têm menos informação. E isto é um trabalho excepcional, porque, além disso, isto permite, não só do ponto de vista temporal, mas também espacial, nós conseguirmos perceber se houve alguma evolução
da presença das espécies em alguns locais ou, por outro lado, uma regressão. Mas, em relação a esta base de dados, as espécies que são menos conhecidas do público ou que têm sido menos estudadas e, portanto, aquelas que nós temos menos registros, são as espécies, de facto, de pequeno tamanho, os pequenos insetívoros. E os insetívoros são, no grupo dos mamíferos, espécies fundamentais no funcionamento dos ecossistemas, na manutenção, porque é assim, veja os incêndios, veja a agricultura intensiva, os insetívoros são espécies que se alimentam de insetos, que são também neste momento grupos que estão também, que preocupam também os cientistas, que é um grupo que preocupa os cientistas pela redução da biomassa que é conhecida, mas de facto são ótimos indicadores porque nos dão indicação de alterações climáticas, de agricultura intensiva, fogos florestais, degradação dos habitats, portanto são a base de muitas cadeias tróficas e são as espécies de pequeno tamanho e são as espécies que são menos conhecidas. Portanto, para mim, de facto, há espécies emblemáticas, nós temos o lince, temos a toupeira d'água, a baleia comum, o boto, temos espécies emblemáticas, espécies que de facto chamam muita atenção. Mas temos outras espécies que são fundamentais na manutenção dos ecossistemas e na manutenção, de facto, da biodiversidade. E, portanto, estas espécies são fundamentais porque também, por outro lado, quando nós incidimos nestas espécies e divulgamos estas espécies, nós, ao mesmo tempo, estamos também a proteger os seus habitats. E quando nós fazemos isso, nós estamos também, no fundo, a proteger e a manter um conjunto de outras espécies, não é? Estão todas interligadas, claro. Que estão ligadas. Mas isto era só para dizer que, de facto, há espécies emblemáticas, mas depois há outras espécies que são fundamentais na manutenção dos ecossistemas e que são mais esquecidas, não dos cientistas, não tanto, mas que são fundamentais. E, de facto, esta base de dados que vai ser depositada no ICNF, para além do livro vermelho, eu acho que é de facto, contributos fundamentais. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho que todos têm colaborado, e em particular a Clara Grilo. Eu acho que é a primeira vez que nós temos uma base de dados desta dimensão, com esta abrangência e, de facto, para além do livro vermelho que nós vamos ter esta base de dados no ICNF, que vai permitir muitos trabalhos futuros e vai permitir avançarmos muito no conhecimento. Nuno. Bem, o esquilo, a cabra, o urso... eu gostava de dizer eu gostava de dizer, tivemos ocorrências e portanto, Eu sei. é legítimo, não é? Falarmos do urso. Eu gostava de dizer que esta dinâmica é uma dinâmica que se justifica pela melhoria da qualidade do habitat. Eu não sei se posso dizer isto. Eu também não sei. Eu não sei se posso dizer isto. O que eu posso dizer é que nos últimos 30 anos, sobretudo nos últimos 30 anos, a paisagem rural mudou brutalmente. E isso é algo que nos deve fazer pensar. Há 30 anos não se falava de fogos como se fala hoje. Sim. Mas há 30 anos também não se falava do abandono da agricultura como se fala hoje. Não se falava do abandono do mundo rural como se fala hoje. E, portanto, eu não sei se posso dizer que eu hoje tenho o esquilo nos pinhais, porque os pinhais estão abandonados e não há resinagem, ou se porque os pinhais têm melhores condições de suportar a existência da espécie. Eu não sei se tenho a cabra montês no Gerês e nos montes e nas bramas porque o habitat melhorou, ou se porque eu deixei de ter zonas de pastagem. Tenho muito menos pastagem que o que tinha
muito menos bramas do que tinha há 30 ou 40 anos atrás. E é importante saber isso. É sobretudo importante saber isso porque se percebem verdadeiramente que a minha preocupação é sobretudo com a qualidade do habitat. Porque esse é o suporte básico de vida, não é? Porque esse é o suporte destas espécies. Eu posso estar a ter uma falsa sensação de satisfação, que depois perco, porque ao mesmo tempo que eu tenho supostamente uma melhor qualidade do habitat, que na verdade ela não acontece dessa forma, eu tenho um conjunto de riscos acrescidos. Porque esse abandono do mundo rural tem também o reverso da medalha. Claro. E o reverso da medalha são os fogos. Não os fogos na perspectiva, e eu gostava de deixar aqui bem claro, que nós precisamos todos de fazer uma mudança muito importante na forma como olhamos para o fogo. Sobretudo porque, a partir do momento em que começámos a ter algum abandono do mundo rural, e começámos a ter acumulação de combustível, e começámos a ter grandes incêndios, a reação natural que tivemos foi a reação de fugir do fogo. Foi a reação de acabar com o fogo. E isso foi um erro. Porque nós vivemos no ecossistema do fogo. O fogo é um instrumento do mundo rural. O fogo é um instrumento de gestão do combustível, de gestão dos habitats. É um instrumento do agricultor. E, portanto, aquela ideia que durante décadas toda a gente dizia que era Portugal sem fogos depende de nós, é um erro grave. Porque faz com que as pessoas achem que um dia é possível acabar com o fogo. E nós verdadeiramente não andamos à procura de acabar com o fogo. Temos aqui o controlar, não? Nós andamos à procura de o gerir. Nós andamos à procura de utilizar o fogo bem utilizado. Nós criámos uma plataforma de queimas e queimadas, onde passámos a pedir às pessoas que registassem as suas intenções de queimas e queimadas. E em 2 anos temos mais de 1 milhão de registros de queimas e queimadas. Com isso, conseguimos que o número de incêndios provenientes dessas ações de queima, que são necessárias aos agricultores, não se transformassem em grandes incêndios. E que tivessem efetivamente aquilo que é o seu objetivo, cumprissem a sua função. E, portanto, isto para dizer o quê? Precisamos de olhar para os habitats, precisamos de olhar para a dinâmica do território e perceber se a dinâmica que estamos a ter é a dinâmica que queremos ter para voltar a ter outras espécies, como o esquilo, como a cabra, como o urso. Se estamos a ter efetivamente essas dinâmicas ou se esta é apenas uma melhora circunstancial. Porque verdadeiramente aquilo que é relevante é sabermos qual é a qualidade do habitat que temos e de que forma é que esse habitat pode suportar a reintrodução, o reaparecimento, o alargamento das áreas de distribuição. Temos muito poucas dúvidas. Nós fazemos, por exemplo, reintrodução da truta em alguns rios do norte e temos aquaculturas próprias onde fazemos o desenvolvimento de trutas que depois são reintroduzidas trutas de espécies naturais nos rios do norte e que depois fazemos a reintrodução. Sabemos que é um aspecto relevante, por exemplo, para o regresso do urso. Claro. E fazemos-lo nessa perspectiva. Mas não estamos, por exemplo, a conseguir investir o suficiente na dinâmica, por exemplo, das comunidades melíferas. De voltar a ter apicultura em condições nos apiários, recuperar apiários, voltar a ter apiários, voltar a ter apicultores, com tantas necessidades que temos dos polinizadores, não é só a abelha, mas claro. Os problemas que se colocam hoje com a polinização, quando vemos nos Estados Unidos grandes, extensas áreas de cultura em que se movimentam colmeias, milhares de colmeias em caminhões, para se tentar promover artificialmente a polinização de um conjunto de culturas agrícolas, porque já não existem polinizadores naturais para a fazer, estamos de facto a ter muitas luzes amarelas acesas em muitos sítios. E, portanto, essa é uma questão que nos preocupa bastante. Muito mais do que a espécie em concreto, precisamos de olhar para o habitat. Então, mas ainda mantendo nas espécies em concreto,
mas sem perder de vista o habitat. E ia-vos deixar aqui duas perguntas, quase para terminarmos, duas perguntas de sentido oposto. Uma tem a ver com algumas espécies cujas populações têm estado em grande retrocesso e cujo desaparecimento é quase anunciado. Estou a pensar concretamente no roaz do Sado, que nos últimos 20 anos tem estado a diminuir os seus números, o boto, que tem estado a desaparecer também das nossas águas, e o gato bravo. Queria-vos perguntar como é que se pode travar isso. Mas depois, no sentido contrário, no extremo oposto, temos espécies em expansão, algumas já quase com estatuto de praga, não sei se podemos chamar assim, mas certamente com efeitos negativos nos ecossistemas. E neste caso estou a pensar no javali, que é uma espécie autóctone, mas também estou a pensar em espécies invasoras como o visão americano. O que é que me podem dizer destes dois extremos de espécies que estão a correr um risco muito grande de desaparecerem e outras que estão com um crescimento, ou porque são exóticas ou porque se calhar a forma também de gerir os seus ecossistemas mudou e, portanto, estão em expansão de uma forma também muito desequilibrada? As espécies que estão em expansão são aquelas espécies que também tiram muito proveito de muitas atividades humanas, não é? Mais oportunistas também, mais oportunistas. E, portanto, sendo espécies oportunistas, é evidente que são espécies generalistas, que de facto têm uma dieta muito diversificada, não têm grandes exigências de habitat e, portanto, de facto são espécies que de facto conseguem se expandir e reproduzir mesmo em condições que são desvantajosas para outras espécies. É evidente que no caso das espécies especialistas são espécies que nós temos que ter mais atenção, porque são espécies com exigências ambientais muito particulares, não é? Com uma valência ecológica reduzida e, portanto, é evidente que, tanto num caso como no outro, é fundamental perceber, principalmente no caso também das espécies especialistas, quais são aquelas condições fundamentais para a persistência das espécies. Qual é que é o fator ecológico limitante à presença da espécie? E quando nós conseguimos, de facto, chegar à identificação desse fator ou desses fatores, nós conseguimos, de facto, definir programas de conservação para travar, de certo modo, a regressão e o desaparecimento das espécies. Passa a bola ao Instituto de Conservação, exatamente, que é responsável por esses planos. Não é? Exatamente. Nós temos bons resultados. Vamos ver. Bons resultados, nós temos muitos resultados diferentes. Temos bons resultados em algumas experiências, temos resultados mais difíceis noutras experiências. No caso dos roás corvineiro do Sado, a experiência que temos de introdução de medidas no passado recente, que vieram, de alguma forma, criar um contexto mais favorável à conservação, têm-se revelado pouco eficazes. Nós não estamos a conseguir que a comunidade de roazes corvineiros do Sado cresça. Há várias razões para isso, não obstante, e essa é que é a questão que eu gostava de dar nota, não obstante ter havido uma clara melhoria do habitat. No caso do Sado, houve uma clara melhoria do habitat, da qualidade da água. Houve uma redução significativa da pressão, designadamente em termos de qualidade da água, em termos de pesca, em termos de atividade no próprio plano de água. Nós passámos a regular, até do ponto de vista da visitação, um conjunto de atividades. Não obstante esse facto, estamos em crer que o ciclo que precisamos de ter como referência para invertermos essa tendência é um ciclo maior. E, portanto, não vamos conseguir tirar, apesar de gostarmos muito de o fazer, se fosse possível, não vamos conseguir tirar grandes conclusões nos próximos 5, 10 anos. Sim, no curto prazo. Acreditamos que temos que continuar a investir, e essa é uma espécie para a qual houve um plano de gestão específico, elaborado até em conjunto com outras entidades, e com um conjunto de medidas concretas que são tomadas anualmente, mas é um exemplo de que não nos parece que venhamos a ter, vamos ter que continuar a investir. Agora, por exemplo, o caso do javali é um caso paradigmático, porque o caso do javali é talvez dos melhores exemplos em como um conjunto de circunstâncias que aparentemente poderiam ser circunstâncias que de alguma forma até lhes poderiam ser desfavoráveis,
acabaram por permitir que o javali se alargasse a área de distribuição e o número de uma forma bastante significativa. O abandono do mundo rural, o javali desde sempre que se alimentou de culturas agrícolas, ou quase sempre que se alimentou de culturas agrícolas. E, portanto, num mundo rural, muito mais ocupado, com muito mais habitantes, com muito mais culturas agrícolas, naturalmente que teríamos muito mais javalis. Porque é que, ao mesmo tempo que abandonamos o mundo rural e que reduzimos a área diretamente agricultada, temos mais javalis? Temos mais javalis sobretudo porque a pressão reduziu bastante. Porque os agricultores também eram ao mesmo tempo caçadores, também controlavam a quantidade, o número de indivíduos que se distribuía e isso diminuiu de forma significativa. Claro que continuamos a ter, e nós autorizámos já este ano novamente, correções extraordinárias de densidades, mas temos dinâmicas que são muito difíceis de controlar. Se pensarem, por exemplo, num pivô de rega de milho, em que há milhares de hectares de milho, claro, em que não há um homem lá dentro, e em que há terra fresca, água e comida, é o ideal. É muito difícil conseguir controlar a ocorrência de um número significativo de animais que têm, naturalmente, um impacto negativo e significativo na cultura, porque muito do impacto não decorre diretamente daquilo que é o produto para a alimentação dos próprios animais, mas eles próprios acabam por destruir áreas muito significativas pela passagem, pelo pisoteio e pelo próprio comportamento, acabam por destruir áreas muito significativas. Isto, como é óbvio, era algo que não acontecia em pequenas unidades de produção de milho controladas pelos agricultores, com presença humana, muitas vezes guardadas por outros animais, como cães e outro tipo de animais. E, portanto, o próprio padrão de ocupação do território foi mudando e foi permitindo, como dizia a professora Maria da Luz, que eles aproveitassem essa circunstância. O caso do javali é algo que nos preocupa por outra razão. Porque uma existência generalizada de densidades elevadas de javali e tendo presente a possibilidade que existe e que é real de, na Europa, existir já alguns focos da peste suína africana e com o potencial que o javali tem de poder promover a disseminação da peste suína africana, é, de facto, um aspecto muito relevante que nos preocupa sobremaneira e temos por isso permitido, não só, mas também permitido um conjunto de correções de densidade. Precisamos de investir mais. Este é um investimento relevante. Se quiserem, nós gostávamos de nos começar a posicionar, no caso do Instituto, gostávamos de nos começar a posicionar de uma forma um bocadinho diferente. Porque, na verdade, hoje pouca gente conhece a linguagem do criticamente em perigo, ou do vulnerável, ou do ameaçado. Não é algo que passe, mas hoje toda a gente sabe o que é o déficit, toda a gente sabe o que é a dívida, toda a gente sabe o que são os gestores de carteiras de ativos, e o que são os ativos tóxicos, E, portanto, nós hoje temos começado a mudar um bocadinho a nossa linguagem. E temos dito a toda a gente que aquilo que o Instituto faz não é mais do que gerir uma carteira de ativos. E, portanto, nós somos um conjunto de pessoas, uma instituição a quem foi confiado um ativo e a nossa função é precisamente garantir que esse ativo não perde valor. Mas esse ativo é, na verdade, as espécies, os habitats, que provêm água de qualidade, ar de qualidade, terra fértil para a produção de alimentos humanos. E os nossos acionistas... Esses ativos prestam-nos uma série de serviços a nós, homens, não é? Isso mesmo. E é fundamental que nós consigamos explicar ao cidadão comum que ele tem água de qualidade porque há um sistema por detrás que provém essa água de qualidade. Que ele tem alimentação saudável porque há um território que permite a produção de produtos agrícolas em territórios saudáveis para que isso possa acontecer. E, portanto, aquilo que nós temos vindo a dizer e que queremos passar como mensagem, se quiserem, até à exaustão, para que se perceba e que se conheça, é que os nossos acionistas não somos nós. Os nossos acionistas são os cidadãos, são as gerações vindouras. E é com essas que nós temos o compromisso de não permitir que haja perda de espécies, perda de habitats, no fundo, a perda dos tais valores de que nós somos guardiões.
E, portanto, quando dizemos que não a algo, quando dizemos que não deixamos construir uma estrada, quando não deixamos construir uma barragem ou destruir um determinado habitat, nós, na verdade, não estamos a dizer apenas que não àquela intenção, nós estamos a dizer que sim a todos os outros, incluindo aqueles que vão beneficiar do facto daquela espécie, daquele habitat, prover um conjunto de serviços, no fundo, que são os serviços ambientais, dos quais todos nós dependemos. E é fundamental que todos os cidadãos, individualmente considerados, mas também que as comunidades, que as cidades, percebam a importância da biodiversidade, percebam a importância das espécies, da sua interação, daquela nota que a professora Maria da Luz dava aqui de não nos chega a ter a toupeira de água no rio, aquilo que precisamos ter no rio são todas as outras espécies, são os insetívoros, são a macrofauna bentónica, são todos os outros elementos que numa cadeia de equilíbrio cumprem uma função que é crítica para nós, para a nossa qualidade de vida e para a nossa sobrevivência. E eu volto à nota que dei no início. Nós não conseguiremos sobreviver se não soubermos manter este equilíbrio com o habitat que nos suporta. Para o fazermos, temos mesmo que mudar de vida. Mas pegando no javali, mas que se aplica a todas as outras espécies, de facto, o habitat, as alterações do habitat são relevantes quando nós pensamos nas espécies e quando nós pensamos nas características biológicas das espécies. Portanto, nós temos que ter o conhecimento das espécies, porque algumas espécies, como o javali, nós sabemos que eles tiram partido de muitas alterações do habitat a seu proveito, mas são espécies euriécicas, omnívoras, com um potencial biótico muito elevado e, portanto, é a conjugação... Sem predadores. Portanto, é a conjugação desses fatores que fazem com que depois a espécie seja uma espécie praga, enquanto que outras espécies, pelo contrário, são espécies de baixa valência ecológica, estão no extremo oposto, com uma dieta muito especialista, com um baixo potencial biótico e, portanto, de facto, é realmente o conhecimento científico entre as características biológicas das espécies, de facto, e os fatores ambientais que essas espécies vão presenciar, que fazem com que nós depois tenhamos espécies ameaçadas por um lado e espécies pragas por outro. Portanto, de facto, é aqui uma conjugação de fatores que é fundamental. Portanto, é essencial, por um lado, o conhecimento cada vez maior de todas estas espécies e, por outro lado, a ligação com os organismos oficiais, como o ICNF, que permitem intervir no terreno e ajudar na conservação ou na manutenção desse equilíbrio. Exato. Queria agradecer aos dois, Nuno Banza, Maria da Luz Matias. Muito obrigado por terem estado aqui a partilhar connosco este tema do Livro Vermelho dos Mamíferos de Portugal. Muito obrigado.